Tamo ao vivo! Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Multiplicador de Dividendos. Na aula de hoje eu vou abrir para vocês a estratégia que eu utilizo para selecionar fundos imobiliários, fundos que sejam baratos e bons pagadores de dividendos. Mais do que isso, você vai ter acesso nos próximos minutos à mesma estratégia que eu, como gestor, construí aqui com o clube para fazer a gestão da carteira dos meus clientes. Uma estratégia que pode aumentar em até 41% os seus dividendos recebidos já no mês que vem. E eu estou muito, mas muito empolgado com o que está por vir. Tava tão empolgado que eu me esqueci de dar oi para vocês. De perguntar se está tudo bem, estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Comentem aqui, ó, tô com os comentários aqui do meu lado, quero dar uma olhada. Já comenta aí de onde vocês estão falando e aproveita, se você está empolgado que nem eu, e senta o dedo no like, tá? Para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Eu vi aqui que a gente tem 1000 pessoas online e 450 likes, então dá para chegar ali pelo menos em 1000 likes com essa galera que está aqui agora, beleza? Ó. Alguém falou, áudio ruim, som duplicado. Já arrumou. Ó, obrigado, galera. Se não fossem vocês comentando aqui, a gente já não teria arrumado. Gleison, brigadão, Gleison, Lucas aí, que estão na produção. Agora o pessoal já tá falando que tá ok. Tá aparecendo robô, melhorou. Bom, melhorou. Então é isso aí, galera. Manda de onde vocês estão falando, tá? Cidade e estado. Manda aí que a gente já vai começar aqui com conteúdo. Agora tá todo mundo ouvindo bem, tá melhor para ter o conteúdo. E aliás, inclusive, enquanto vocês vão comentando, deixa eu aproveitar esse momento para explicar que talvez para surpresa de alguns sou eu que estou aqui e não o José. Tá? O José, ele teve um pequeno problema de saúde, tá? Fiquem tranquilos, ele tá bem, tá se recuperando, só que é um problema que atacou a voz, uma amidalite, então ele não podia estar aqui, mas como Clube do Valor, a gente tem um compromisso, a gente tem uma visão muito grande, que é gerar tranquilidade financeira para cada um de vocês. E a tranquilidade financeira começa com clareza. E nos próximos minutos, a gente vai te mostrar com clareza como é que funciona a nossa estratégia para selecionar fundos imobiliários e para aumentar aí os dividendos recebidos. Beleza? Ó, temos Brasil inteiro aqui, né? Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, João Pessoa, Mogi das Cruzes, Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Não chegou ninguém ainda de Portugal. Sempre tem alguém de Lisboa ou de Porto, hein? Tangará da Serra, Mato Grosso, Massachusetts. Aí, consegui. Temos pessoas do Brasil e do mundo inteiro agora. E eu quero aproveitar que temos pessoas do Brasil e do mundo inteiro agora, já para seguir aqui para a gente começar. Até, pessoal, pode colocar aí os meus slides aí na tela, né? Porque hoje eu vou trabalhar com a estratégia multiplicador de dividendos. Vou mostrar como aumentar o dividendo recebido para vocês terem muita clareza sobre quais fundos imobiliários comprar, quando comprar e quando vender. E para isso, tá, antes de mais nada, eu preciso alinhar 2 pontos. Primeiro, meu compromisso contigo, que é entregar o melhor, é entregar o exato processo que a gente segue para investir em fundos imobiliários. E aí eu queria pedir o seu compromisso comigo, que é eliminar as distrações, pegar um papel, pegar uma caneta. Ó, tô dando meu exemplo aqui, ó, tô com papel e caneta na mão. Então vai lá, você pega também papel e caneta ou abra um bloco de notas para tomar nota, vai ter muito conteúdo. E para você aproveitar melhor o conteúdo, vale a pena também deixar o WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais para depois e ó, prestar atenção aqui, tá? Porque ao prestar atenção, além de conhecer a estratégia, o histórico dela, o racional dela, como chegar nos 15 fundos imobiliários bons pagadores de dividendos e baratos, você também vai ganhar um presente, uma planilha que eu fiz aqui, eu entregar de presente para ti, para você comparar a sua carteira atual de fundos imobiliários com a carteira da estratégia apresentada hoje e ter mais ou menos uma noção de quanto você pode ganhar já no mês que vem de dividendos. Tá? Quantos de vocês querem uma planilha que mostre isso, né? Mostre qual é o potencial de dividendo a ser recebido mês que vem? Comenta aí quem quer isso aí. E enquanto vocês vão comentando, né, acho que vai ter uma chuva de sims, espero eu tenho que reforçar aqui o meu compromisso com a transparência e te dizer que no final da aula a gente vai oficialmente, depois de mais de 6 meses praticamente, abrir as vagas para o nosso curso completo de investimentos em fundos imobiliários do Clube do Valor. É um curso que vai mostrar como gerar renda passiva já no próximo mês, investindo em fundos imobiliários baratos e bons pagadores de dividendos, sem depender de diquinha, sem depender da opinião de terceiros.
Beleza? Combinado? Antes disso, vai ter muito conteúdo aqui, por isso quero muito que vocês foquem aqui enquanto eu vejo uma chuva de respeito de mensagens dizendo sim. Tamo junto, galera. Somos quase 1.500 pessoas e estamos chegando perto de 1.000 likes. 1.000 likes a gente tem que conseguir. Então, bota ali o dedo no like e quem sabe a gente não chega em 2.000 pessoas. Se você clicar no botão compartilhar logo abaixo aqui e mandar no grupo de WhatsApp do seu condomínio, da família, os amigos, do futebol, manda lá para mais e mais pessoas terem acesso a tudo isso. Enquanto vocês vão mandando, queria dar boas-vindas oficiais aqui ao multiplicador de dividendos. E eu queria começar levantando a bandeira do skin in the game, né, da pele em risco. Queria começar abrindo o jogo e falar que o que você vai ter acesso aqui não é assim, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é legal, né? Pô, o que eu aprendi num livro e estou compartilhando. Não. Você vai ter acesso à mesma estratégia que a gente utiliza na gestão da carteira dos clientes aqui do Clube do Valor. Para quem não sabe, o Clube do Valor é uma gestora de investimentos, presta serviço de Wealth Management e Advisory para grandes fortunas, grandes patrimônios. E, atualmente, só o que a gente tem em fundos imobiliários é a quantia de R$ 92.201.736,33. E aqui o meu objetivo é democratizar esse conhecimento e te mostrar o processo que a gente faz daqui para selecionar quais fundos comprar. Um processo que eu te garanto, tá? Ele é diferente de tudo que você já viu e, embora seja simples, tem um racional por trás e um racional relativamente polêmico, porém com resultados comprovados. Tá? Acho muito importante ter essa transparência aqui e botar todo mundo na mesma página. Então, o que você pode esperar de hoje, tá? Você vai ouvir coisas que podem soar um pouco estranhas no primeiro momento. Você não vai ver o senso comum sobre como investir em fundos imobiliários, tá? E sobre o que é o senso comum, deixa eu te chamar para te explicar, tá? Você já deve ter visto que a maioria dos educadores financeiros, vou ver se a gente consegue botar essa câmera aqui, que a maioria dos educadores financeiros, eles seguem um relativo senso comum de fundos imobiliários, né? Compre fundos imobiliários bons, que tenham bons imóveis. Vai lá, né? Pegue o ônibus, cruze o Brasil, por que não? Para visitar os imóveis dos fundos. Né? Estuda os inquilinos, vê se vai ter vacância ou não. E assim, provavelmente você já se deparou com uma orientação assim. Né? Se você já viu algo nesse sentido, manda um sim aí. E enquanto vocês vão comentando, o que eu queria trazer aqui é o fato de que aqui, nessa aula, vocês vão ver coisas diferentes. Vocês podem não concordar no primeiro momento, mas vão entender que existe um racional por trás. Existe bastante teoria, bastante estudo por trás disso, e esse estudo tem como resultado duas coisas. Tá? Tem como resultado aumentar muito a clareza para ti, que eu sei que você não tem tempo para visitar imóveis pelo Brasil, e também aumentar o potencial de resultado aí por conta dos proventos recebidos. Mais do que isso, a estratégia ela é totalmente matemática, ela é totalmente quantitativa e nos testes que a gente fez no passado ela se mostrou lucrativa e pode aumentar, como eu já falei algumas vezes aqui, em até 41% os dividendos recebidos já no mês que vem. E um ponto, né? A pegadinha não é, você vai ter que investir mais e aí vai cair mais dividendo. Não é isso, tá? Eu falo 41% porque eu fiz uma comparação aqui. Tá? O que eu fiz aqui quando eu estava construindo essa aula? Eu peguei os 20 principais fundos imobiliários do IFIX, o índice de fundos imobiliários, e calculei quanto uma carteira que tivesse esses 20 fundos imobiliários, né, 5% em cada, os 20 principais do IFIX, teria recebido de dividendos na média dos últimos 12 meses e no mês passado. Uma carteira de R$100 mil teria recebido 666 em dividendos investido no IFIX. Agora, se você comprasse os 5 fundos imobiliários mais populares da Bolsa, você teria recebido um pouquinho mais, R$764 aí para uma carteira de 100 mil em dividendos. Mas se você tivesse seguido a estratégia S-Rank, que é o nome técnico da estratégia do multiplicador de dividendos, tá? São sinônimos, teria recebido bem mais, teria recebido R$944 com o mesmo patrimônio investido. Ou seja, é entre 23% e 41% a mais, dependendo da comparação que eu faço aqui. E de onde eu tirei isso, Ramiro? A galera pode focar em mim, que eu quero mostrar
de onde eu tirei isso. Tem que abrir aqui uma aba. Aí acho que dá para mostrar, já dá para voltar a compartilhar a tela. Eu basicamente peguei aqui a lista dos 15 fundos imobiliários do multiplicador. Lista essa que eu vou mostrar como chegar hoje. E olhei, né, para a média aí dos últimos 12 meses de dividendos, também do mês passado, mas peguei a média dos últimos 12 meses. E eu também, né, peguei essa planilha e botei os 20 fundos com maior peso no IFIX aqui para fazer um cálculo aí de quanto essa carteira teria rendido, tá? Essa aqui é uma planilha que a gente construiu para você botar os seus próprios fundos imobiliários, fundos que você tem na carteira, e entender mais ou menos, né, duas estimativas do que esperar de dividendos com esses fundos imobiliários. E aí pode focar em mim quando eu pergunto para vocês, né, quem quer essa planilha para fazer cálculo, para olhar para o passado, entender o que esperar ali com base no passado. Comenta aí quem quer, tá? Comenta aí quem quer. Porque enquanto vocês vão comentando, tem aquele delay, eu quero concluir aqui a minha linha de raciocínio dizendo que, basicamente, se você quiser calcular com a sua realidade, o que eu te mostrei aqui significa que, se mês passado você recebeu R$100 de dividendos, com o multiplicador poderia ter recebido 141. Se recebeu 1.000, teria recebido 1.410. E se foi 2.000, você teria recebido R$2.820 só de aumento de dividendos. Beleza? Ó, a galera andando, quero, quero. Então deem um like no vídeo, pô. Não, sacanagem, tá? Quem quer ter acesso a essa planilha, faz o seguinte, tá? Vou botar um QR Code na tela, para você entrar no nosso grupo de WhatsApp especial da aula, o multiplicador de dividendos, tá? Então você pega ali o seu celular, aponta para a tela do seu computador, aponta aí para a tela da sua televisão, e você pode entrar nesse grupo. Se você já tá no grupo, porra, Miro, eu já tô no grupo ali, eu entrei antes da aula, pô, eu me antecipei. Tá ótimo, pode ficar tranquilo que a planilha vai estar lá na descrição do grupo. Depois foca na planilha, mas agora foca aqui na aula, beleza? A aula é só aqui, só agora para quem tá comigo. Beleza? O pessoal tá entrando aí. E enquanto vai entrando, vou deixar o QR Code na tela para vocês irem entrando. Eu queria deixar 2 pontos claros sobre tudo que eu falei até aqui, tá? A planilha é uma simulação que olha para trás. É claro que ela tem certo grau de eficácia, mas retorno do passado não é garantia de retorno futuro, beleza? Os resultados reais podem ser e vão ser um pouquinho diferentes. Outra coisa, eu não estou colocando nessa simulação, nessa planilha, em conta o retorno total dessa estratégia desde 2013, que foi bem superior da média do mercado de fundos imobiliários no período. Isso você pode ver nesse gráfico que está na tela. Tá? A linha verde é a linha da estratégia S-Rank, a evolução, né, de R$1.000 na estratégia S-Rank, considerando o reinvestimento dos dividendos, de 2013 a 2022. A linha amarela é a linha do IFIX, a média do mercado de fundos imobiliários no mesmo período. A linha vermelha, ou rosa ali, é o Ibovespa. Beleza? Então, além de aumentar os dividendos, se você tivesse reinvestido esses dividendos, você teria tido um resultado melhor. E para tentar explicar, eu quero fazer uma pergunta retórica, tá? Quero te perguntar o que você acha que é melhor. Tem uma carteira de dividendos lá, de fundos imobiliários, que cai R$1.000 por mês de provento, você reinveste esses R$1.000, ou ter uma carteira que cai R$1.410 no mês, você tem R$1.410 para investir. É óbvio, uma pergunta retórica, mas é importante eu destacar que multiplicar os dividendos não é apenas para quem já vive de renda. Eu até arriscaria dizer que a maioria das pessoas, que você que está me ouvindo, não vive de renda ainda. Então, para que multiplicar os dividendos? Para acelerar aquilo que eu chamo de efeito bola de neve. Tá? O efeito bola de neve é o que explica como uma quantia modesta investida pode se transformar numa grande bolada lá na frente. E é um pouco o que mostra esse gráfico na tela, que é um gráfico simples da comparação entre investimento zerado, né, entre botar o dinheiro na gaveta, para investimento com juros simples e investimento com juros compostos. O cara dos juros simples é basicamente o cara que investe em fundos imobiliários, pega os dividendos e gasta eles no dia a dia. O cara dos juros compostos, ele pega os dividendos e compra mais fundos imobiliários. E nesse gráfico aqui em específico, né, calculando 10% ao ano de juros compostos, cada R$1 que você investe se transforma em R$7 no futuro.
Tá? Falando em 10% acima da inflação, a gente está falando de cada R$1 hoje equivale ao equivalente a R$7 de hoje no futuro. E no caso da estratégia do multiplicador, esse número pode ser ainda melhor, porque ela não apenas aumenta os dividendos, ela também gera um efeito colateral que é aumentar o potencial também de valorização das cotas dos fundos imobiliários e antecipar e fortalecer esse efeito bola de neve. Né? Bola de neve é quando uma coisa vai puxando a outra. Né? Você começa a investir melhor, recebe mais dividendos, aí no mês que vem tem mais dinheiro para investir, comprar mais cotas de fundos imobiliários. Essas cotas variam, óbvio, né? No curto prazo elas não só sobem, muitas vezes elas caem, eu vou te mostrar isso aqui, tá? E aí no longo prazo, recebendo mais dividendos e comprando mais cotas, você vai crescendo o seu patrimônio até que lá na frente você consegue viver de renda. Mas para chegar lá na frente, é essencial você ter uma boa gestão de risco e essa estratégia também te ajuda a reduzir o risco global da tua carteira de renda variável. Se você já investe hoje em ações, por exemplo, incluir nos seus investimentos fundos imobiliários vai diminuir o risco da tua carteira. Beleza? E aí, no fim, né, no longo prazo, reinvestindo dividendos com risco controlado, você consegue lá na frente ter um patrimônio grande o suficiente para conseguir viver de renda. Tamo alinhado? Então deixa eu tomar uma água enquanto eu vou te explicar aí como essa estratégia vai te trazer também muita clareza sobre quais fundos imobiliários comprar. Quem chegou aqui no início da aula me ouviu falando algo mais ou menos assim, né? Olha, aqui vocês vão ver coisas controversas, né? Vocês vão ver coisas que fogem do senso comum. Você, por acaso, caiu de paraquedas, alguém compartilhou o link dessa aula no teu grupo de WhatsApp, até peço para você fazer o mesmo, né? Clicar no botão compartilhar, mandar a aula lá para os grupos que você tem no WhatsApp, os grupos de seus amigos. Mas, de qualquer forma, o ponto é que aqui você vai ouvir, sim, coisas controversas. Tá? Isso eu já te falei. E o que eu não te falei foi que a minha história como investidor em fundos imobiliários, ela não foi nada de controversa, ela não foi nada de distante do comum. Aliás, eu tenho absoluta certeza que você vai se identificar com alguns momentos da minha história. Então, deixa eu contextualizar, tá? Quando eu comprei meu primeiro fundo imobiliário, lá em 2013, quase 10 anos atrás, eu já investi em ações. E mais do que já investi em ações, eu já trabalhava no mercado financeiro. Eu tinha recém entrado numa gestora de fundo de ações, conheci todo o mercado financeiro, conheci fundos imobiliários antes do que a maioria das pessoas, e eu basicamente me encantei com a ideia de receber dividendos todos os meses. Só que apesar de ter um conhecimento um pouco acima da média, porque eu já trabalhava no mercado financeiro, eu estava dando meus primeiros passos. E como todo bom investidor que dá seus primeiros passos, o que eu fiz? Eu investi sem estratégia nenhuma. Eu basicamente peguei uma lista de fundos imobiliários, listei ali quais tinham mais pago dividendos no mês passado e comprei aquele fundo que tinha pago uma cacetada de dividendos no mês anterior. Ó, no dia 9 de maio de 2013, eu comprei algumas cotas do fundo de código FLRP11B, o fundo Floripa Shopping. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em março de 2013, comprei esse fundo em maio. E aí o que aconteceu? Detalhe, tá? Ali, R$2.900, né? Era todo o dinheiro que eu tinha para fundos imobiliários. Tá? Esse não foi um dos fundos da minha carteira, isso era a minha carteira. E aí o que aconteceu? Eu vi esse fundo despencar. Eu não entendi assim, poxa, mas ele tinha dividendos tão bons, né? Eu basicamente comprei ele subiu até um pouquinho no curto prazo e pá, caiu 40%. Cara, todo o dinheiro que eu tinha em fundos imobiliários, né? Aí te coloca no meu lugar. Era investidor, pessoa física e fiz uma bobagem enorme, fiz uma cagada enorme. Talvez você já tenha feito uma ou algumas bobagens como investidor, e aí eu te pergunto, o que faz o investidor que viu que fez bobagem? Vou te falar o que eu fiz. Eu decidi estudar, decidi me informar. Pode fechar aqui em mim para eu te explicar que eu basicamente, pensando, né, olha, o que eu tenho que fazer para tomar decisões? Eu tenho que ir atrás das referências. E quem são as referências?
Pô, essas pessoas trabalham ali nas publicadoras de conteúdo da época, né? Não tinha YouTube, o YouTube estava engatinhando, mas tinha uma série de analistas que falavam já de fundos imobiliários. E esses analistas, na época, eles tinham uma grande unanimidade. Tinha um fundo imobiliário que era muito, mas muito popular. Até agora acho que dá para mostrar a tela do meu computador. Aí eu recebi um e-mail lá atrás, ó, em meados de julho de 2013, dizendo que, olha, a gente já adiantou antes, mas o fato é que o fundo de código BRCR11 se destacou aqui. Ele é um fundo destaque, ele continua como um dos nossos preferidos. Isso aqui não é uma crítica a essa empresa em si, né? Não nada a ver com isso. Era muito fácil de encontrar excelentes opiniões sobre esse fundo em comum em questão lá em 2013. Esse fundo aqui ele era a unanimidade da época e eu, como investidor que tinha feito bobagem, tinha comprado Floripa Shopping, eu quis ir atrás da unanimidade. Aí eu entendi que, não, peraí, se aquele fundo estava com dividend yield mais alto, tinha um risco ali que estava bem claro para todo mundo, não estava claro para mim. Então procurei os fundos que eram queridos pelos investidores e minha segunda compra, adivinha, em agosto de 2013, foi o BRCR11. E é engraçado falar desse fundo, porque hoje ele é muito impopular. Hoje deve ter alguns de vocês se revirando os olhos. Como assim? Esse fundo aí, eu não gosto da administradora dele, ele tem vacância e tal. Na época ele era o grande aposta do ano, era o grande queridinho. E aí, como é que foi quem investiu lá atrás? Ó, esse gráfico mostra linha cinza o IFIX, o índice de fundos imobiliários, linha azul clara, a cota desse fundo imobiliário em questão, e linha azul escura, a cota com quem reinvestiu os dividendos. Então não precisa nem contar, você pode ver com seus próprios olhos. O que eu fiz? Eu passei a investir nos fundos imobiliários queridinhos. Esse aqui era o consenso do mercado, porque ele era diversificado, a gestão era muito gabaritada, ou pelo menos as pessoas falavam que ela era muito gabaritada. Ele sim pagava um pouquinho menos de dividendos do que a média, mas, né, qualidade. Enfim, eu fiz outra coisa que você possivelmente se identifica, né? Eu investi seguindo a média. Eu comprei o fundo imobiliário mais popular da época e investindo como a média tive um resultado medíocre. O que me fez anos depois a fazer o seguinte questionamento. Será que vale a pena comprar os fundos imobiliários mais famosos do mercado? E presta atenção aqui, tá? Porque isso aqui já é conteúdo há muito tempo, tá? Eu estou construindo toda a lógica da estratégia do multiplicador. E se você se identificou com algum ponto da minha jornada como investidor de fundos imobiliários, eu te entendo. E a maioria dos investidores trilham jornadas parecidas. E a maioria dos investidores compram fundos imobiliários famosos. E a maioria dos investidores tem os mesmos fundos imobiliários em carteira. Já vou fazer um exercício contigo. Eu vou te mostrar quais são os 5 fundos imobiliários mais famosos do Brasil. Aqueles que hoje são o equivalente ao que o BRCR11 era em 2013. Eu separei esses fundos aqui, mas antes eu queria contar com um comentário de vocês. Afinal, somos quase 2.200 pessoas e eu quero fazer um exercício com cada um de vocês. Pensa no fundo imobiliário que você gosta, que você tem na sua carteira e comenta. Qual fundo imobiliário eu acho que é o mais famoso do mercado? Ou qual fundo imobiliário eu gosto? Ou qual fundo imobiliário tem na minha carteira e é queridinho por mim? Manda ver aí nos comentários, eu quero ver. Manda aí que eu quero ver se vocês têm aí, vão citar alguns dos fundos que eu separei como aqueles que para mim são 5 mais populares. Quando vocês vão mandando, ó, aqui nessa live acessório do Instagram, eu vou fechar, ó, tô no YouTube, galera do Instagram, aí fechou. Então vocês estão comentando aí, ó, a galera mandando MXRF11, HGLG11, que mais? MXRF11, BCFF11, BCFF11, HGLG11. Cara, vocês acertaram. Citaram vários, ou a maioria das citações são desses fundos aqui. MXRF11, HGLG11, BCFF11, XPLG11, XPML11. Isso aqui não é opinião minha, tá? São dados públicos que mostram que são os fundos imobiliários
com a maior quantidade de cotistas. Vocês comentaram sobre esses fundos. São os fundos que todo mundo fala sobre. São os fundos que todo mundo pesquisa mais. São os fundos que, consequentemente, todo mundo compra mais. Isso eu digo com segurança. Tá? Se você investe em fundos imobiliários hoje e não segue a estratégia do multiplicador, você deve ter um desses fundos com certeza. Com certeza, sabe disso, né? E agora o grande ponto é o que esses fundos têm em comum? Tá, eu separei 3 coisas. Primeiro, eles são populares, é óbvio, a gente viu aqui, fez exercício ao vivo. Segundo, eles são caros. E terceiro, tá, na média, eles pagam menos dividendos. E por serem mais caros do que a média, eles também, na minha opinião, têm um menor potencial de valorização daqui para frente. Pode ter sido muito bom no passado, mas o potencial daqui para frente, na minha opinião, é menor. E assim, tá? Se você pensou, nossa, o Ramiro tá me criticando porque eu citei um desses fundos, isso aqui não é uma crítica, tá? De forma alguma. O que eu quero te mostrar é que são fundos populares, eles são queridinhos pelo mercado, eles são bem falados pelos influencers, são bem falados por corretoras, são bem falados por todo mundo, que naturalmente, é algo natural do ser humano, as pessoas têm medo de falar o que vá contra o senso comum. Esse cara vai lá e cita um fundo imobiliário fora do senso comum. Pô, esse fundo aqui tá pagando bons dividendos e eu tô achando ele barato, acho que vale a pena ter uma pequena exposição. Se o cara erra e esse fundo cai, ele vai errar sozinho. E ninguém quer errar sozinho. As pessoas preferem errar juntas do que correr o risco de errar sozinhas. Às vezes, as pessoas preferem errar juntas, preferem mais errar juntos do que acertar sozinhos, porque sabendo que para acertar sozinho corre o risco de errar sozinho. Isso aqui é o que eu chamo de politicamente correto do investimento em fundos imobiliários. Tá? E aí, se for pensar, né? Se todo mundo fala para você procurar fundos com grande diversificação de inquilinos, se todo mundo fala para você procurar fundos com grande diversificação setorial, se todo mundo fala para você visitar os imóveis, ver uma boa gestão, etc., todo mundo vai chegar nos mesmos fundos imobiliários que, se todo mundo comprar, vão ficar mais caros e vão pagar menos dividendos do que a média geral. E aí você até pode pensar, poxa, Ramiro, eu tenho eles porque eles são menos arriscados, eles são bem diversificados. Beleza. Eles realmente são, em via de regra, mais diversificados, menos arriscados. E o risco importa muito, tá? Eu vou falar de risco nessa aula ainda. O investidor que só fala de retorno, esquece do risco, cara, esse cara é um irresponsável. Então, se você pensou, não, mas eles são menos arriscados, esse é um bom ponto para ter esses fundos imobiliários, mas existem outras formas de reduzir e controlar risco. Tá? Por isso, por hora, eu quero que você entenda meu ponto de vista que investir num fundo só porque ele é diversificado, por único e exclusivamente esse motivo, para mim é uma bobagem que vem desse politicamente correto aí dos investimentos. E quando eu falo que é bobagem é porque eu tenho bons elementos, bons argumentos para te provar isso. Tá? Eu vou te mostrar aqui que a estratégia do multiplicador possui um risco parecido com a média do mercado, sim, um pouquinho maior, só que muito menor do que o risco de investir em ações. E investir em fundos imobiliários seguindo a estratégia do multiplicador vai reduzir o risco de uma carteira de ações, por exemplo, de longo prazo. E eu vou te mostrar que existem outras formas de reduzir e controlar risco da tua carteira de fundos imobiliários. Mas enfim, tá? Fique muito claro, não é porque os fundos são populares que eles são ruins, né? Na verdade, eles são bons, têm bons imóveis, só que eles estão caros e por isso eles não entram no multiplicador. Se todo mundo olha para os mesmos fundos, todo mundo tem os mesmos ativos na carteira, o resultado de todo mundo vai ser medíocre, vai ser da média. E aí, como gestor profissional de investimentos, como fundador do Clube do Valor, que tem mais de 500 milhões de reais em patrimônio gerido, 92 milhões em fundos imobiliários, eu quero te mostrar aqui como é que a gente faz, começando pelas 2 etapas do multiplicador. Tá? São 2 etapas simples. Primeiro, comprar fundos que estejam na média mais baratos. Segundo, comprar fundos que na média sejam bons pagadores de dividendos. Aqui eu quero falar, antes de mais nada, sobre como descobrir se um fundo imobiliário está caro ou está barato. Existe um jeito, bem rápido até, de entender se um fundo imobiliário está mais caro ou mais barato, que é olhar o PVP de um fundo imobiliário. PVP é preço por valor patrimonial.
que é o valor patrimonial de um fundo imobiliário? Ele é quanto vale o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. E esse valor patrimonial, ele não vem do além, ele não vem de um lugar aleatório. Os fundos imobiliários, os que investem em imóveis, eles precisam contratar uma consultoria especializada para fazer uma auditoria, uma avaliação anual de tempos em tempos, mostrando qual o valor patrimonial do fundo. Os fundos que investem, né, em ativos de renda fixa e outros fundos imobiliários têm esse valor patrimonial marcado a mercado, né, diariamente atualizado. Então, beleza, se essa consultoria faz essa avaliação até pode não ser exatamente na última vírgula qual é o valor do imóvel, mas dá uma ideia fiel do valor dos imóveis em questão que estão por trás de um fundo imobiliário. Então, quando a gente olha para a relação entre o preço e o valor patrimonial, a gente consegue identificar se o preço que está custando comprar esse fundo imobiliário na bolsa está mais barato ou mais caro do que o preço de um imóvel similar numa região similar. É quase como se você tivesse um poder assim, ao investir em imóvel, em saber, olha, aquele imóvel ali, ó, que está avaliado por 100 mil reais, você pode comprar agora por 100 mil reais, ele, na verdade, vale 70 mil. Opa, você não compraria isso, né? Nesse caso, o PVP está maior do que 1. Agora, você pode olhar um outro imóvel e falar, aquele imóvel lá, ó, que está avaliado a 120 mil reais, você pode comprar por 100. Opa, estou comprando com desconto. E aí qual o ponto, tá? Independentemente dos motivos de estarem caros, o fato é que os fundos que eu citei aqui, eles estão caros. E eu já vou te mostrar mais exemplos disso, um pouco mais da prática. Mas antes, eu quero responder uma pergunta que, fazendo essa aula, eu pensei que poderia surgir aí para ti. Que é o seguinte, poxa, mas se a gente quer dividendos, para que olhar para a relação entre preço e valor patrimonial? E a resposta é que a gente tem que procurar margem de segurança. Tá? E aí é muito comum, tá, um fundo imobiliário, em especial do tipo de papel, pagar dividendos maiores por períodos específicos de tempo. Então, sim, embora a gente esteja em busca de mais dividendos, a gente precisa também garantir que a gente vai comprar, na média, fundos baratos. Fundos baratos que, inclusive, por trás desse PVP baixo, há um potencial desse fundo pagar mais dividendos no futuro. Por quê? Porque um preço por valor patrimonial baixo indica que o mercado acha que tem algo errado com esse fundo imobiliário. Talvez esse fundo esteja com vacância, tem um percentual, 20, 30, 40%, né, das salas comerciais disponíveis para aluguel desalugadas. Talvez o mercado tenha medo desse fundo por algum motivo, seja pelo histórico ruim, como foi o BRCR11. Mas o grande ponto aqui é que olhar para a relação de preço por valor patrimonial é essencial, na minha opinião, para melhorar os seus resultados, para encontrar fundos imobiliários fora do radar. Mesmo querendo dividendos, olhar somente o dividend yield, para mim, aumenta bastante o risco. Quer entender melhor por quê? Então deixa eu te contar a história desse carinha aí, Francis Galton, que foi um antropólogo do século XIX. Esse cara aí tem inúmeros feitos, mas dentre esses inúmeros feitos, teve uma descoberta específica que merece muita atenção para quem investe em fundos imobiliários e está querendo começar a investir em fundos imobiliários. Que descoberta é essa, tá? Eu vou jogar uma pergunta e você reflete sobre a resposta. Não precisa comentar dessa vez, tá? Só o seu like tá legal. Pra gente chegar a 2.000 likes, tem 2.400 pessoas, acho que a gente consegue chegar a 2.000 likes. Mas pensa o seguinte, no mundo, existem mais pessoas altas, mais pessoas baixas ou com estatura normal? De novo, no mundo, existem mais pessoas altas, baixas ou com estatura normal? A resposta é meio óbvia, né? Tem mais pessoas com estatura normal. E foi isso que o Galton constatou. Ele constatou que no mundo as coisas tendem a uma média. E se isso não acontecesse, sei lá, nesse meu exemplo, o mundo estaria repleto de gigantes ou anões. Tá? O nome do que está por trás da descoberta desse cara é regressão à média. E aí o grande ponto é, será que a regressão à média se aplica no mundo dos investimentos? Será que na economia, nos mercados financeiros, as coisas tendem a uma média? E aí esse outro carinha, o Richard Thaler, dono de um prêmio Nobel de Economia, ele conseguiu responder isso. E ele encontrou algo surpreendente para o mercado financeiro. Ele encontrou
que o fenômeno de regressão à média é real e existe no mercado financeiro, existe na prática. Ele se aplica aos fundos imobiliários. Esse gráfico que está na tela mostra esse conceito de regressão à média. A média é a linha pontilhada em cinza. Tem momentos que os ativos eles estão acima da média, com preço por valor patrimonial acima da média. Geralmente são momentos em que o ativo ele está muito popular, o mercado gosta muito dele, aceita pagar mais caro por ele. É o momento que o ativo está queridinho, está popular. E aí os seres humanos, né, que são seres irracionais muitas vezes, sempre emocionais, vão lá e pagam o preço que for, né, porque todo mundo fala bem desses fundos imobiliários. Era o caso do BRCR11 em 2013. E o mesmo, tá, acontece no outro espectro. Se você pegar um fundo imobiliário que é impopular, que ninguém gosta, que ninguém fala bem, cara, esse fundo ele pode ficar tão barato do ponto de vista do preço por valor patrimonial que, eventualmente, você pode comprar um imóvel até pela metade do quanto ele gasta, do quanto ele vale, né? Pode gastar metade para comprar esse fundo imobiliário. E esse exemplo é perfeito, né? O fundo de código BRCR11 em 2013 era um dos mais queridinhos. Tinha um ágio muito grande, as pessoas pagavam muito caro por ele. E aí, nesses 10 anos, ele regrediu não só a média, como foi para baixo da média. Hoje, inclusive, ele é um fundo barato. E aí eu quero trazer alguns exemplos de fundos que no passado eram fundos que eram muito impopulares e o resultado foi bem diferente do que as pessoas pensavam que seria. É o caso do fundo de nome GR Louveira. Esse fundo ele era rejeitado por muitos especialistas, ele era rejeitado pelo politicamente correto dos fundos imobiliários. Afinal, esse fundo era um fundo que estava majoritariamente alugado por uma única empresa e ele nem estava com todo o seu imóvel alugado. Ou seja, ele tinha vacância, tinha uma parte do imóvel que estava vago sem inquilino. Mais do que isso, o preço por metro quadrado dele estava abaixo do projetado e, como resultado, ele estava com um desempenho muito ruim no mercado de fundos imobiliários. Esse gráfico mostra, o fundo ali na linha laranja, o IFIX na linha cinza. Esse fundo sofreu muito no ano de 2016 e em janeiro de 2017 ele apareceu lá na lista do multiplicador de dividendos. E nos anos seguintes, o efeito da regressão à média ele começou a surgir aos poucos. Olha o que aconteceu com esse fundo imobiliário ali ao longo do ano de 2017 até o final de 2020, quando ele foi vendido, quando o imóvel foi vendido. E aí a linha fica reta. A linha laranja é a variação da cota do fundo. A linha azul é a variação da cota do fundo com quem reinvestiu os dividendos. A linha cinza é o IFIX, a média do mercado de fundos imobiliários. O resultado foi muito bom. Aí eu não estou falando que foi só alegria, né? O fundo subiu muito, daí caiu muito, daí subiu muito, daí caiu muito, daí subiu muito e aí acabou, né? Foi vendido, foi incorporado em outro fundo. Então não é só alegria, tem volatilidade, tem risco, mas num prazo um pouco maior, olhando a floresta e não a árvore, esse fundo se valorizou 114,5% nesse período. 114,5% num fundo monoativo e monoinquilino. Beleza? E você pensa, poxa, Ramiro, esse caso é um caso exclusivo, né? E te digo que não é. Aconteceu também com o fundo SP Downtown, hoje um fundo monoativo, na época era um fundo com 2 ativos, esses 2 imóveis, o imóvel Belenzinho e o imóvel Badaró, em São Paulo, que embora fosse mais de um ativo, era um único inquilino, era monoinquilino, era ocupado pela Atento, uma empresa de call center. E passava por problemas também em 2016, dá para ver por essa tabela, né? Dá para ver ali que os dividendos caíram de setembro para outubro e ficaram baixos, outubro, novembro e dezembro. E aí esse fundo surgiu na lista da estratégia S-Rank e ficou nela durante o ano de 2017, 18 e 19. Por quê? Porque estava barato e pagava bons dividendos. E o resultado de lá para cá foi fantástico. 10 mil reais investidos nesse fundo, nesse período, e reinvestidos proventos, teriam virado quase 30 mil reais. E agora, por que isso aconteceu? Porque estava todo mundo desenhando um futuro desastroso para esse fundo. Porque ele só tinha um inquilino, que era uma empresa de call center,
que é um business que a gente sabe que está com muito problema, né? Tá um business que não tem futuro tão brilhante. Mas ele pagava muito dividendo, porque o mercado sabia desse risco, sabia desse medo. O cara ia lá e ia reinvestir nos dividendos e efeito bola de neve. E aí, se todo mundo achava que o futuro desse fundo era desastroso, se todo mundo pensa a mesma coisa, o que as pessoas fazem? Elas extrapolam, elas dão peso muito grande nesses fatores. Nesse caso aqui, esse fundo ele ficou muito barato, deu espaço para regressão à média. Ele estava num preço tão atrativo, um preço por valor patrimonial tão baixo, um dividend yield tão alto, que bastou a realidade não ser tão ruim quanto o noticiário econômico, que o que aconteceu com a cotação do fundo foi isso. E você pode pensar, mas Ramiro, tem risco? E outra coisa, só mostra caso que dá certo. Eu te digo, sim, tem risco e não, né? Não é tudo que eu compro sobe. A estratégia não é uma estratégia milagrosa e não espera isso, tá? Tem o pavor de promessa de riqueza rápida e fácil e de fingir, pessoas que fingem serem grandes gurus, eu sei tudo e tal. Quero mostrar erro também. Tá? Essa imagem aqui é de um fundo chamado Torre Almirante, que início de 2014 apareceu lá, né, na lista da estratégia S-Rank, e durante o tempo que ela estava nessa lista, esse fundo caiu aí praticamente 50%. Então esse caso, assim como os outros dois que eu acabei de te mostrar, os três estavam dentro desse resultado aqui, que é da carteira diversificada. Tá? Então se você pensa, você sempre ganha? Não, cara, a gente nem sempre ganha, não existe guru, tá? Só que a estratégia S-Rank, que teve esse fundo que foi mal, o Almirante, teve o que foi bem, o GR Louveira, teve o SPTW, dentre outros vários fundos, teve resultado melhor do que a média do mercado nesses 8 anos de vida. É isso que eu estou construindo aqui e nesse momento você deve estar pensando, tá, mas e os dividendos, né? E os 41% de dividendos a mais? Bom, o que eu estou tentando fazer nesse momento é justamente mostrar o racional da estratégia para daqui a pouquinho te mostrar o passo a passo, como chegar nesses fundos. E você está compreendendo, pelo menos, que você não deve fazer, de maneira alguma, investir em fundos imobiliários. Você não deve escolher fundos seguindo a manada só por causa disso. Não deve seguir diquinha. Você deve sim ter uma estratégia clara, com um racional poderoso, que pense em redução de risco e diversificação. E é isso que eu quero mostrar para ti. Tá? O multiplicador de dividendos não é catar uns fundos imobiliários da minha cabeça. Não é procurar quais são os fundos mais citados nas notícias. Não é isso, tá? Uma série de filtros para depois chegar nos fundos que paguem bons dividendos e estejam baratos. Eu vou te explicar melhor os filtros depois, mas já te antecipo, tá? Que a gente não compra fundos imobiliários listados há menos de um ano, a gente não compra fundos que não tenham estabilidade de dividendos, a gente não compra fundos dos setores de desenvolvimento e incorporação. Enfim, tem uma série de critérios para a gente identificar de forma sniper aqueles fundos com uma boa relação entre preço e dividendos, fundos baratos e bons pagadores de dividendos. Tá? Eu já vou te mostrar esse passo a passo, mas antes eu quero te mostrar como essa estratégia aumenta os dividendos com uma planilha que nem todo mundo acho que viu. Pode focar em mim aqui, pode focar em mim que eu vou abrir aqui uma planilha para te mostrar como calcular o potencial de dividendos da sua carteira. Tá? Essa planilha aqui a gente preparou como bônus, uma planilha que você basicamente coloca aqui, tá? Quanto você tem aí investido, e aí você coloca quais fundos você está comprando. Aqui eu estou escondendo os fundos que eu vou te mostrar como chegar neles. Ela vai lá e olha o rendimento médio dos últimos 12 meses, o rendimento do mês passado, e entende quanto essa carteira geraria de dividendos aí numa média. Tá duas estimativas. Tá? Essa planilha ela pode ser sua, já vou te mostrar como, e pode ser sua de graça. Mas eu queria te mostrar aqui que, ó, quando eu falei que os fundos populares pagavam menos do que a média, eu fiz esses cálculos com os fundos populares também. Beleza? Eu trabalhei bastante essa planilha aqui, estudei bastante ela antes de vir aqui entregar essa aula, beleza? Pode focar em mim? Pode focar em mim aqui. Aí. E aí, para quem quiser essa planilha, antes de eu entrar aqui no passo a passo, como chegar nos 15 fundos do multiplicador de dividendos, pode aí apontar o QR Code para a tela agora e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Quem já está no grupo está tranquilo. A planilha vai estar lá na descrição do grupo. Tá? Achei importante falar 2 vezes da planilha aqui,
Porque quando eu falei a primeira vez tinham 1.200 pessoas online. Agora somos quase 2.500. Tá com um pouquinho de esforço. Se você botar o dedo no like no vídeo, se você compartilhar para uma ou duas pessoas, a gente chega a 2.500 pessoas aqui. Beleza? Vou deixando aí o QR Code na tela. E aí já vou fazer retomar o papo daqueles 5 fundos mais populares, lembra? O MXRF11, HGLG11, XPLG11. Enfim, vamos lá. Respeito ao tempo de todo mundo. Vamos seguir aqui o conteúdo, tá? O que aqueles 5 fundos mais procurados têm em comum? Tá, o que eles têm em comum? Eles são populares, são caros e pagam menos dividendos do que a média. Já já vou te mostrar o passo a passo para chegar nos fundos que são o oposto disso. Tá? A lógica da estratégia do multiplicador é fazer o contrário do que acontece com os fundos mais populares. Então, se os fundos mais populares, se esses fundos mais modinha, eles são populares, caros e pagam poucos dividendos, o mecanismo contrário é encontrar fundos fora do senso comum, fora do radar do mercado, é encontrar fundos que sejam baratos e paguem bons dividendos e também saber como diversificar sua carteira de um modo que reduza o risco e aumenta o potencial de retorno. É sobre isso que é o multiplicador de dividendos. Ela é a única estratégia do mercado que consegue sintetizar todos esses pontos numa coisa só. E não à toa, o José, não o do clube, né? O José, meu aluno, disse que S-Rank, né, que é multiplicador de dividendos, a mesma coisa, foi a única estratégia que ele viu nos últimos 4 anos a sair do senso comum. Tá? Então o José comentou isso e, destrinchando cada um desses pilares, o que a gente tem no primeiro? No primeiro, a gente tem o fato de que ao buscar fundos fora do senso comum, você não vai ficar exposto àqueles fundos que todo mundo compra, aqueles que estão caros. Como consequência, você vai comprar fundos mais baratos e que paguem mais dividendos. Esses fundos têm mais risco, Ramiro? Individualmente eles têm, por isso você precisa saber como diversificar a sua carteira, né? Porque os fundos você vai ver, eles não são populares. Você vai talvez até franzir teus olhos assim, poxa, são esses? E vai pensar, poxa, alguns são monoinquilinos, outros têm vacância, outros são pouco diversificados. E aí? E aí, o que eu te respondo é que para reduzir risco, a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu aprendi isso lá no ensino fundamental, tá? Nas aulas de matemática. E aí o que eu vejo? Uma galera ensinando que você nunca deve comprar um fundo monoinquilino de jeito nenhum, monoativo também não. Por quê? Porque tem risco. E eu concordo, tem risco mesmo. Só que as pessoas falam isso, mas não te ensinam algo muito mais poderoso. Que ao invés de diversificar comprando fundos que compram vários imóveis, você pode diversificar na quantidade de fundos imobiliários que você tem. Tem várias corretoras que são taxa zero para você comprar fundos imobiliários. É isso que eu vou te mostrar mais para frente. Você vai entender por que são 15 fundos imobiliários, por que são os 15 fundos baratos que pagam bons dividendos. Porque é como se a gente estivesse construindo uma casa aqui. Em vez de colocar uma ou 2 vigas, a gente vai colocar várias vigas para estrategicamente reduzir o risco. Então te liga só, tá? Gráfico aqui é de risco. A barra vermelha é o risco do Ibovespa, mercado de ações. É um risco ali perto de 25%. Tá? Isso é uma forma matemática de medir risco pela volatilidade. Você pode ver que o multiplicador, mesmo com todos os pontos de eventualmente comprar um fundo com um ativo, com um inquilino, tem bem menos risco que o Ibovespa e um pouco mais de risco do que a média do mercado de fundos imobiliários. Vocês pode focar aqui em mim para reforçar que talvez você já saiba, né, que a gente tem um propósito aqui que é de te libertar, te deixar livre, te fazer conquistar a tua liberdade financeira. E para mim, liberdade financeira, tranquilidade financeira passa por ter clareza. Clareza diante de tanta desinformação propagada por algumas pessoas. E embora essa estratégia aqui ela gere ótimos frutos, eu não estou aqui para prometer riqueza rápida e fácil. Tá? Eu quero te ajudar a seguir um caminho que vai te dar clareza já no curtíssimo prazo. Vai te ajudar a construir já a partir de amanhã o seu patrimônio e conseguir lá na frente viver de renda. Tá? Se você migrar para essa estratégia, você provavelmente vai aumentar os dividendos recebidos. Eu queria o teu comprometimento aqui até o final
Porque a partir daqui eu vou mostrar na prática como chegar nessa lista do multiplicador. Beleza? Somos 2.500 pessoas que vão agora pegar o ouro puro. Tá? Como eu te falei, eu comecei minha carreira no mercado financeiro lá em 2013, quando eu entrei por uma gestora de investimentos aqui de Porto Alegre. Comecei a investir faz 16 anos. E desde que eu comecei a investir até meus primeiros passos no mercado financeiro, muita coisa aconteceu. Quem me conhece que há mais tempo, quem é clubista raiz, quem não é, também convido para se inscrever no canal, sabe que eu errei quando eu estava começando. Fiz muita bobagem, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários, fiz muita bobagem mesmo, que me fez ir atrás de estudo. Me deu muita bagagem. E esse estudo fez com que eu tenha descoberto algumas boas estratégias, algumas estratégias claras de investimentos. Uma delas, a partir desse momento, depois de passar tudo que eu passei, eu me sinto mais confortável em compartilhar contigo. Tá? Uma das grandes felicidades que eu tenho aqui é poder fazer isso, poder ter a liberdade de compartilhar minha estratégia, abrir o ouro e falar que, olha, não é que eu acho bom, é skin in the game, é o que a gente faz aqui. E eu não tenho medo, assim como a maioria do mercado tem, de trazer algo fora do senso comum. Não tenho mesmo. Eu tenho a missão de educar as pessoas, gerar clareza, e aí não é ser medo de falar algo diferente de todo mundo que vai me parar. Tá? Eu digo tudo isso por quê? Porque quando eu estou na posição de estudante, eu estudo muito, até hoje, eu tenho que separar quem é confiável de quem não é. E o que eu faço para separar de quem é confiável é o filtro do skin in the game. Quem pratica o que ensina e ensina o que pratica ganha a minha confiança. E modéstia à parte, posso dizer que eu estou no grupo dos que ensinam o que praticam. Beleza? Essa estratégia aqui que eu vou te mostrar, a gente usa para selecionar mais de 92 milhões de reais em fundos imobiliários. A gente aplica para os nossos clientes de wealth, de advisory, com patrimônios de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões de reais. E para abrir para todo mundo, eu vou te mostrar aqui nessa live. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Vou te mostrar como funciona o multiplicador de dividendos. Que a nossa ideia é, a partir de todos os fundos imobiliários da Bolsa, rodar uma série de filtros e, de forma quantitativa, matemática, comprar 15 fundos imobiliários descontados e bons pagadores. Para isso, existem alguns filtros. Como eu te falei, a gente começa de todos os fundos imobiliários do mercado. Então, o que a gente faz? A gente lista todos os fundos imobiliários, todos eles. A partir daí, a gente elimina todos aqueles que têm baixa liquidez, que são pouco negociados. Tá? Fundo com menos de 1 milhão de reais de negociação por mês, a gente tira para reduzir o risco. Aqui não é sobre retorno, tá? É sobre retorno ajustado ao risco. Depois, a gente passa o filtro de tipo. A gente tira fundos de desenvolvimento e incorporação, que seria assim, o equivalente, fora do mercado de fundos imobiliários, comprar um imóvel na planta. Tá? Pode ser que dê certo, mas sei lá, a prefeitura pode embargar esse teu imóvel. Depois a gente roda um filtro de estabilidade nos dividendos. Tá? A gente criou um negócio aqui chamado coeficiente de variação de um fundo imobiliário. Então a gente não compra um fundo imobiliário que, sei lá, pagou um dividendo enorme e depois nunca mais pagou. E sim, um fundo, a gente compra fundos que tem um alto dividend yield, mas com uma baixa variação nesse coeficiente de variação. Já vou te mostrar como fazer. Tem filtro de idade, a gente tira fundos com menos de 1 ano de mercado e a partir daí a gente classifica os fundos por preço por valor patrimonial e por dividend yield. Anota, pode tirar print. Tá? Pode tirar print desse funil aí, que agora eu vou mostrar na prática com dados gratuitos e sim tem uma pequena limitação como fazer tudo isso. Tamo junto? Então, vamos lá. Pode focar aqui em mim? Pode focar aqui em mim que eu vou preparar aqui o terreno. Ó, eu vou preparar aqui o terreno para você, aí acho que pode ver a imagem da minha tela, tá? Para você pegar esse site, essa recomendação é o site fundamentos.com.br. Tá? Você entra aqui em busca de fundos imobiliários, não marca nada, só clica em buscar. E ele vai te dar uma lista com todos os fundos imobiliários da Bolsa.
Lembra que o primeiro passo é ter uma lista com todos os fundos imobiliários? Beleza, a nossa lista está aqui, tá? O que você faz? Você seleciona tudo, botão direito, copiar. Aí o que você vai precisar? Você vai precisar de uma planilha em Excel ou no Google Sheets. Tá? Eu tenho aqui uma planilha do Google Sheets, o multiplicador de dividendos, botão direito, colar. Tá? O que eu estou fazendo? Estou botando dados sobre fundos imobiliários para a gente trabalhar melhor. Tá? Agora, tem várias informações aqui. Tá? O que nos interessa? Nos interessa o dividend yield e o preço por valor patrimonial. Então, a gente já pode apagar essa coluna aqui. A gente pode até deixar o resto ali para o lado. Mas basicamente, a gente começa dessa planilha aqui a trabalhar os dados. Para quem mexe com Excel no trabalho vai ser bem simples, para quem não mexe, presta muita atenção, tá? Seleciona aqui a segunda coluna, vem aqui em dados e clica em criar um filtro. Lembra que eu falei que tinha uma série de filtros, né? A gente quer passar aqui o primeiro filtro, que é o filtro de liquidez. A gente quer tirar fundos pouco negociados. Então, todos esses fundos aqui, cuja liquidez é menor do que 1 milhão, a gente vai eliminar aqui da nossa análise, beleza? Botão direito e excluir linha selecionada. Então, deixei aqui o universo de fundos mais líquidos, fundos mais negociados. Dito isso, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o tipo de fundos, e aqui acho que a maioria dos fundos de incorporação já saíram, tá? Dá pra ver pelo segmento, né? Fundo de papel é fundo de títulos de valores imobiliários, logística é logística, híbrido é híbrido, então está tudo certo aqui. E a gente tem que rodar a classificação por dividendo e também por preço por valor patrimonial. Então o que a gente vem aqui? A gente vem em dividend yield e marca do maior para o menor. Ponto importante, tá? A estratégia oficial, ela olha para a mediana do dividend yield. Não tem como pegar isso aqui facilmente com dados públicos, então a gente vai olhar para o dividend yield, vai simplificar as coisas. Tá? Essa é uma das limitações de fazer com dados públicos. Então escreve aqui, ó, rank div yield. Beleza. Ranqueou os fundos do maior para o menor dividend yield. Primeiro colocado nota 1, segundo nota 2, terceiro nota 3, quarto nota 4. E a partir daí, tá no Excel, tu pode rolar para baixo que ele vai calcular. Aí vai ter aqui uma sequência lógica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok? Rank dividend yield formado. Vou até pintar aqui, tá? Deixa eu botar uma cor chamativa para destacar. Agora, o que eu quero? Não quero só fundos com bom dividend yield. Esse aqui, por exemplo, está com alto dividend yield, mas, poxa, estão pagando 10% a mais do que o valor patrimonial dele. Está relativamente caro. Então, ele vai tomar um pau nessa segunda nota. Então, o que a gente faz? Coloca uma segunda coluna. O nome dessa coluna aqui é rank preço, né, o PVPA. E aí, a gente ordena o PVPA do mais barato para o mais caro. Botei aqui, ó, do mais caro e adivinha, né? Um dos fundos mais populares do mercado. Mas a gente quer do mais barato para o mais caro, que são fundos menos populares e mais baratos. Lembra, né? Regressão à média. 1, 2, 3, e aí o Excel pega o padrão e soma tudo. Vou destacar aqui também de uma cor. E aí, o que a gente procura, tá? A gente procura fundos que eles tenham um ranking bom dos dois. Então, eu vou criar aqui algo que eu vou chamar de rank multiplicador. O que é o ranking multiplicador? É uma soma simples do dividend yield do fundo somado com o seu ranking de preço. E aí o Excel também vê que é uma conta matemática e já faz o ajuste. E aí a gente vai do menor para o maior. E esses 15 aqui seriam, em tese, os fundos que estão com bom dividend yield e estão bem descontados. Em tese, por quê? Porque a gente tem que fazer o ajuste ali do coeficiente de variação de dividendos. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, sei lá, com o BRCR11, né? A gente falou dele, que ele era popular no passado e agora ele é impopular. Esse fundo aqui está sofrendo muito pelo mau desempenho dos últimos 10 anos e pela vacância. E a gente vem aqui olhar os rendimentos desse fundo. Tá? Pode ver que aqui,
Esse mês vai pagar 47 centavos, mês passado 47 centavos, antes pagou 50, 50, 50, 50. E o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar e vai levar esses dados aqui para a planilha. Então aqui tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses de dados. E eu vou te mostrar como calcular o coeficiente de variação. Eu vou colar aqui os dados desse fundo. Aqui está o valor pago pela cota do valor pago por mês, né, por esse dividendo, por esse fundo imobiliário. E aí o que a gente procura, tá? A gente tem que calcular o desvio padrão dessa série de dados, que no Excel é DESPED, é essa conta aqui. Tá? Desvio padrão dessa série de dados vai ser baixa, porque ela não tem muita oscilação. Aqui nesse caso só aperta em X, tá? O desvio padrão, ó, vai ser de 1% e também a média, tá? A média é igual a MED, abre aspas, aqui. Beleza, calculou a média também. O que é o coeficiente de variação, que é no máximo 35%? É o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui é o desvio padrão, aqui é a média. Um dividido pelo outro, aí é 4%. Então tá ok. Tá? Aí, opa, peraí que deu ruim aqui. Aí tá ok, tá? E o padrão dividido pela média, 4%. Então eu calculei aqui de um fundo específico que eu peguei aqui aleatoriamente. Vamos pegar outro. Sei lá, esse aqui, o Pátria Logística. Vem aqui, rendimentos, pega 12 dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tá vendo, né, que o rendimento é sempre 57 centavos. Então tu já sabe que ele vai passar aí no nosso critério de coeficiente de variação. Colei os dados aqui, ó, CV menos de 1%. E você repete isso para os 15 fundos e eventualmente vai tirar alguns ali que tem uma variação muito grande em dividendos pagos. Tá? Pode focar aqui em mim rapidamente, para eu te mostrar que é um processo que vai te mostrar lá nas cabeças alguns fundos que são fora do radar, são fora do senso comum, inclusive são criticados pelo senso comum, assim como o GR Louver era lá atrás, assim como o SPTW era lá atrás. Fundos que podem ir mal no futuro, aqui é renda variável, tá? Não tem certeza de retorno. Mas que mesmo podendo ir mal, eles estão relativamente protegidos, primeiro, por uma margem de segurança, porque o preço por valor patrimonial está muito baixo. Segundo, por uma diversificação. São 15 fundos imobiliários. Se 1, 2, 3 forem muito mal, provavelmente 1, 2, 3 vão compensar. Tá? E aí você chega, acho que pode focar em mim rapidinho. Né? Importante eu reforçar isso, porque você vai chegar numa lista aí de 15 diferentes fundos imobiliários que tem essa boa relação entre dividend yield e preço por valor patrimonial. Fundos esses, né, que eu coloquei aqui na estimativa da S-Rank, que deu essa estimativa aqui, que, como eu te mostrei no quadro comparativo, é um dividendo em potencial maior do que a média do mercado. Bom, eu te mostrei aqui, né, como fazer por conta própria essas contas. Tá? O que eu não te mostrei é que alunos do curso Como Investir em Fundos Imobiliários, eles recebem, tá, de forma vitalícia, esse ranking atualizado feito pelo nosso time com os nossos cálculos. A gente não quer que nenhum aluno fique passando lá coeficiente de variação, fique fazendo o cálculo, e a gente quer fazer o cálculo certinho, né? A mediana do dividend yield em vez da média, preço-valor patrimonial vindo de uma fonte confiável, 100% confiável de dados, uma fonte paga, e aí por diante, tá? Então alunos levam acesso ao ranking assim atualizado pela gente, beleza? Pode focar aqui em mim, que agora eu quero fazer um jogo aí com vocês. Quero fazer algumas perguntas, tá? Com a maior seriedade do mundo, comenta aí no chat se você descobriu algo hoje sobre fundos imobiliários que você não sabia. Manda aí, sim ou não. Responde aí se você percebeu que existe um método simples, controverso e que pode aumentar seus dividendos já no mês que vem sem te expor a riscos desnecessários. Comenta aí.
Diz aí se você se sente empolgado para aplicar ainda hoje e já ver seus dividendos podendo aumentar no próximo pagamento. E principalmente se você quer a minha ajuda pessoal para aplicar tudo isso. Vamos comentando aí, tá? Vamos comentando, quero pegar aqui, ó. Aí, ó, chuva de sim. Ela, sim, 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 sim. Achei que sabia tudo. KKKKK, sim, sim, sim. Cara, Ian, Natan, Gabriel, Michel, Alan. Caramba, fora a modinha, alguém mandou, virou um grito de guerra. Muito bom, pessoal. Isso aí é com clareza, tá? Todo mundo mandou que sim. Então, eu preciso apresentar aqui uma oportunidade para você que está aqui agora, tá? Vão ter novidades para quem ficar até o final, então eu recomendo que você preste muita atenção, porque o fato é, a gente está aqui a 1h10, né? 1 hora de conteúdo puro, e nesse tempo eu tentei entregar meu máximo até aqui para trazer um conteúdo de verdade para ti. E aqui é chuva de 5, vocês estão vendo? Muita gente comentou que descobriu algo que não sabia. E em 1 hora, 1h10, o fato é que não dá para explicar detalhadamente muitas coisas. Por isso, como eu avisei no início da aula, como eu avisei dias atrás, eu e minha equipe, a gente preparou uma oportunidade especial para você aí que disse sim ou pensou sim e está disposto a dar o próximo passo comigo e com a equipe do Clube do Valor. Tá? E quais são as vantagens desse próximo passo? Tá? Você vai descobrir mais detalhes sobre o multiplicador de dividendos para poder aumentar seus dividendos e também ter muita clareza sobre quais fundos comprar. Você vai entender técnicas fundamentais para construir o teu patrimônio de longo prazo e viver de renda e também vai entender como reduzir o risco da sua carteira atual de investimentos. O que mais? Nesse próximo passo, você vai conhecer mais 3 estratégias exclusivas e testadas com um resultado histórico positivo para investir em fundos imobiliários. Então, se você viu ali alguns fundos e pensou, caramba, eu me sinto mal com o fundo monoinquilino, lá eu vou te mostrar como você pode adaptar essa estratégia para reduzir ainda mais o risco dela. Vou te mostrar outras estratégias também para você ter clareza de quais fundos comprar. Você vai entender como você precisa de apenas 10 minutos por mês para aplicar o multiplicador de dividendos e assim você vai poder usar o tempo restante para curtir a tua família, para estudar novas formas de ganhar mais dinheiro, para ter mais dinheiro para investir ou simplesmente para se dedicar aos seus hobbies. Tá? Tudo isso e muito mais está dentro do curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Só que eu não vou abrir vagas para o curso. O que eu vou fazer é te oferecer algo muito, mas muito maior do que um curso. Eu criei aqui um plano de 3 etapas para você investir com muito mais clareza e aumentar os seus dividendos recebidos. Aumentar potencialmente bastante isso. E na primeira etapa, que eu chamo de plano prático, ela já vem, claro, com acesso ao curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Tá? Eu sei que boa parte de nós aqui, a gente não tem muito tempo a perder. Né? E tempo é uma coisa que eu respeito muito, já que uma vez perdido ele não volta mais. Então assim que você entrar no curso, você vai ter acesso a um plano prático com todas as aulas do curso Como Investir em Fundos Imobiliários, né? Que é um curso online, com aulas gravadas, que você pode assistir onde e quando você quiser. Vai levar também uma aula especial sobre como colocar a estratégia do multiplicador de dividendos em prática em menos de 15 minutos. E também vai levar acesso à ferramenta de controle para saber quando comprar e quando vender um fundo imobiliário, que para mim vale ouro. Tá? Essa ferramenta aqui vai te ajudar já a aumentar aí teus resultados e aumentar muito a tua clareza já no mês que vem. Como eu te falei no início dessa aula, além da estratégia, lá no curso Como Investir em Fundos Imobiliários, a gente ensina outras estratégias diferentes, tá? Tanto para quem pretende focar só em fundos baratos, quanto também para quem pretende buscar fundos que paguem bons rendimentos e, enfim, busca o melhor dos dois mundos. Lá você vai ter todas, mas todas as ferramentas que você precisa para se tornar um investidor em fundos imobiliários com muito mais preparo. Aliás, deixa eu te mostrar o que está lá por dentro, né, por trás da área de membros do curso, tá? Pode focar aqui a câmera em mim, que eu vou abrir aqui o curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Ó. Na tela do meu computador aqui, ao entrar nesse plano, você vai ter acesso ao curso Como Investir em Fundos Imobiliários. No módulo 1, você vai conhecer muita coisa, tá? Você vai entender a fundo o mercado de fundos imobiliários, tudo que você precisa saber para investir em fundos imobiliários, qual foi a performance do que está por trás dos fundos imobiliários, né? O mercado de imóveis. No módulo 2, você vai entender sobre riscos, que importa muito, tá? Vai conhecer todos os riscos que existem, como escolher uma boa corretora, quais tipos de fundos existem, quais têm mais ou menos risco.
e quanto você deve investir em fundos imobiliários respeitando a sua tolerância ao risco. Depois, a gente vai analisar a história do mercado de fundos imobiliários no Brasil e vai te mostrar estratégias de seleção de fundos imobiliários, para no final te guiar passo a passo sobre como montar a tua carteira na prática, beleza? Você vai sair desse curso pronto para investir com a estratégia do multiplicador de dividendos. Combinado? Então é isso que está dentro dessa primeira etapa. Agora pode voltar aqui em mim, que eu quero voltar aqui à minha explicação, tá? Quero te falar para quem é o curso. Você deve estar pensando, poxa, será que é para mim? Será que não é? Enfim, o curso é para quem está começando do zero, sim. É também para quem já investe em fundos imobiliários. É para quem quer ter mais clareza. É para quem quer ter mais segurança no que está fazendo. É para jovens que estão formando patrimônio. É também para pessoas mais velhas que querem ou até já estão vivendo de renda. É também para quem quer proteção com diversificação. E, basicamente, é para quem quer mais resultados com menos tempo dedicando aos seus investimentos. Tá? O Thiago, nosso aluno, ele comentou tempos atrás que no curso ele aprendeu estratégias e que essas estratégias hoje fazem os proventos que ele recebe serem 80% maiores do que ele recebia antes de seguir a estratégia. Então, tipo, se ele recebia 1.000 por mês, agora recebe 1.800 por mês. E não é só o Thiago, né? O Luiz Osório comentou que já teve resultados no recebimento de dividendos maiores do que ele vinha recebendo antes. A Rosana falou que duplicou o valor do aluguel que ela estava recebendo anteriormente. O Levi falou que ter uma estratégia clara deu mais segurança para ele e aumentou a rentabilidade em coisa de 20%, 30%, se não mais. E, enfim, eu poderia aqui trazer centenas de depoimentos. Aliás, talvez tenhamos alunos aqui que podem comentar no chat, mas o grande ponto é que funcionou para muitas pessoas de diferentes idades, de diferentes backgrounds, né? Diferentes experiências, beleza? Buenas, temos a segunda etapa, que é o acompanhamento do Clube do Valor, né? O plano é de 3 etapas. A primeira é o plano prático, para você já colocar a mão na massa em breve. A segunda, para você ter segurança ao longo dessa jornada. E nela, você vai receber acesso a 1 ano de acompanhamento do clube, tá? E também vai receber acesso a 6 encontros ao vivo com especialistas da gestora, tá? Seja comigo, né, que sou gestor profissional de investimentos, seja com especialistas do Clube do Valor, que são CFP, são CEA, são especialistas de verdade, credenciados no mercado financeiro. Eu não conheço ninguém que ofereça plantões de dúvidas com uma equipe tão gabaritada. Nesses plantões a gente vai tirar todas as dúvidas frente a frente, você vai mandar dúvidas ao vivo e eu e o meu time a gente vai te responder, tá? Além disso, você vai ter acesso a outros investidores assim como você. E no que você precisar, eu quero garantir que você vai ter todo o suporte necessário da nossa parte. Não quero que você fique 1 minuto sequer perdido sem saber o que fazer. Por isso a gente investe muito no nosso suporte e ele é reconhecido. Né? Olha só esse comentário aqui. Muito bom. Olha só, querida, não basta conhecer bem os procedimentos, as estratégias. A filosofia da empresa também. A pessoa que atende o cliente precisa se comunicar bem, saber escrever e concatenar as ideias. Que bom ter você para me ajudar nesse aprendizado. Olha o comentário da Silvana. Melhor ainda é a certeza de que todas as informações dos alunos são lidas e consideradas. Olha o Gilson. Obrigado pela paciência. Eu sou iniciante e quero ressaltar a prontidão no atendimento. Estou muito satisfeito. Olha o Felipe. Conseguiu ter bastante conhecimento e segurança. Fez o primeiro investimento há 10 dias e a equipe foi muito rápida e explicou tudo muito bem. Ou seja, a gente vai estar do teu lado, pode ter absoluta certeza. Tá? Não sou um aventureiro, a gente tem uma empresa aqui com dezenas de pessoas treinadas e com foco em melhorar a sua jornada. Mas enfim, para fechar esse plano de 3 etapas com chave de ouro, eu resolvi fazer também algo pelo seu futuro. Tá? E logo de cara, você vai receber acesso vitalício ao ranking da SRAM, que é a estratégia multiplicadora de dividendos. Né? Eu te mostrei agora há pouco como você pode chegar nesse ranking por conta própria, mas também te mostrei algumas limitações de fazer isso por conta própria. Né? Te mostrei ali o coeficiente de variação, a diferença entre média e mediana, e o fato é que para facilitar a tua vida, a gente faz questão de, para os nossos alunos, para quem entrar hoje no curso, liberar acesso vitalício à atualização mensal do ranking da estratégia. Se você aceitar esse meu plano e entrar no Como Investir em Fundos Imobiliários, você não vai precisar se
preocupar em achar os fundos imobiliários. A gente vai fazer todos os cálculos para ti e vai liberar esse estudo atualizado mensalmente para ti pelo resto da tua vida e de graça. Beleza? Isso aqui é um bônus. É só entrar na área de membros, ver o ranking atualizado e tomar as suas decisões. Mais do que isso, a gente vai ter também uma aula para quem já investe em fundos imobiliários e não sabe, né, como migrar a carteira. Um masterclass sobre migração de carteira. Se você não sabe o que fazer com seus fundos hoje, a gente vai te ensinar, vai te mostrar como é que funciona esse processo, passo a passo, você vai conseguir chegar ao final dele com a tua carteira migrada para a carteira do multiplicador. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, tá? Etapa 1, plano prático, curso Como Investir em Fundos Imobiliários, ele já foi vendido por R$900 e mais 2 aulas especiais que eu nem coloquei preço porque elas não estão à venda e não vão estar, só aluno tem acesso, tá? Além disso, acompanhamento do clube, né? 1 ano de acompanhamento com o Clube do Valor, que assim, se você conhecer ele, você vai ver que R$100 por mês seria barato. E se fosse R$100 por mês, R$200 por mês, nossa, tô mal aqui das contas. Se fosse R$200 por mês, aqui o valor seria R$1.200. Isso aqui entra como bônus. Tá? Não é suporte, é acompanhamento. Suporte é para liberar senha, que a gente vai responder a sua dúvida personalizada para ti. Também vão ser 6 encontros comigo, com o José, eventualmente, com outros especialistas da gestora. E se a gente cobrar, sei lá, R$270 cada encontro, que olha, é bem menos do que o valor da minha aula, do que da minha hora aqui, daria R$1.600. Aí por fim a gente tem a terceira etapa, que é o seu futuro com o clube. Se a gente desse acesso vitalício por 10 anos ao ranking e cobrasse R$19,90 por mês sem atualizar o preço, aqui daria R$2.388 e entra nesse pacote, assim como a Masterclass Migração de Carteira, que eu não vou nem colocar preço, porque a gente sequer vai pensar em vender isso aqui um dia. Tá? O valor total seria R$6.088. E você leva tudo isso, que tem um valor enorme, e como eu bem ensino, muitas vezes preço é diferente de valor. Muitas vezes preço é bem abaixo do valor. Agora, pensando em valor, tá? Você acha que o valor para ter um plano que te ajude a chegar lá na frente com patrimônio robusto, gerando 6 mil por mês, 9 mil por mês, 10, 15 mil por mês de dividendos mensais, é alto? Ele é, sei lá, maior que 6 mil? 6 mil seria um valor, não preço, tá? Valor justo se você considerar que tem em mãos um plano que te ajuda a se aposentar antes e melhor do que pelo INSS. É um valor justo para ter clareza sobre como ir transformando aos poucos a situação financeira sua e da sua vida. Mas enfim, tá? O valor tenho certeza que é bem maior. Mas o preço não vai ser 6 mil reais, não vai ser 4 mil reais, nem 2 mil reais. O preço disso tudo é R$900 à vista ou 12 parcelas de R$87,69. Tudo isso, tá? Acesso vitalício aos rankings, acesso por 1 ano ao curso Como Investir em Fundos Imobiliários, acompanhamento do Clube do Valor por 1 ano, 6 encontros ao vivo, Masterclass de migração de carteira, aula especial, ferramenta de controle, tudo isso por 12 de R$87,69 ou R$900 à vista. Atenção para os alunos do clube, tá? Se você é aluno do clube e está aqui no YouTube, dá uma olhada no teu e-mail ou dá uma olhada na área de membros do Clube do Valor e corre lá comigo num Zoom que está rolando agora, para quem está ao vivo, para receber o link de inscrição com o desconto dos alunos, beleza? Cleiton, pode focar em mim, tá? Não mostro os slides ainda não mostro os slides, que eu vou fazer uma contagem regressiva aí de 10 segundos e quando essa contagem chegar ao fim, a gente vai liberar o slide na tela e vai estar abertas as vagas. Vão estar abertas as vagas, beleza? Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, estão oficialmente abertas a partir de agora as vagas para o Como Investir em Fundos Imobiliários. Tá? O link está na tela, o QR Code está na tela, basta pegar o teu celular, apontar aí para ele e você vai cair na página de pagamento do Hotmart, que é uma plataforma segura, coloca teus dados e pronto, teu acesso vai estar liberado. Tá? Eu quero demais que cada um de vocês aqui sinta essa experiência, tá? De entrar no curso, abrir a área de membros, ver as aulas direto ao ponto que eu e o José gravamos para vocês,
vê ali as estratégias, a lista de fundos imobiliários. Se você conseguir assistir o curso até o mês que vem, já eventualmente migrar a estratégia do curso, testar ali o nosso desempenho aqui te ensinando. E eu tenho certeza que essa é uma excelente decisão que você vai tomar. Uma das boas decisões para ter clareza na hora de investir. Você sabe que eu não estou aqui para te oferecer riqueza rápida, riqueza fácil. Mas você aceitar essa minha ajuda, vou te guiar para dentro de 10, 15, 20, 25 anos, você consiga lá na frente ter muita renda passiva e ter muita tranquilidade e liberdade na tua vida. E se você ainda está se perguntando, poxa, será que como investir em fundos imobiliários é para mim? Eu não quero que você acredite nas minhas palavras, tá? Eu quero que você entre, libere o acesso, né? Faça a sua matrícula, abra o curso, seja na tela do teu celular, seja no teu computador, assista às aulas, teste, e se em 7 dias você não gostar, poxa, não era o que eu pensava, me arrependi, foi por impulso, manda um e-mail para alô@clubedovalor.com.br que a gente vai te reembolsar. Então, se você não estiver satisfeito, você tem 7 dias para poder pedir o teu dinheiro de volta. Esse é um direito teu, é até assegurado, né, por lei, mas eu não estou botando letrinha miúda, estou falando aqui para ti. E a nossa equipe ela foi treinada para lidar com essa questão da melhor forma possível. Então, a gente não vai encher teu saco, em outras palavras. A gente não vai te trazer dificuldades, não vai fazer nada disso. A gente vai pegar e vai devolver o teu dinheiro. E eu dou essa minha palavra para as 1.800 pessoas ao vivo aqui. Beleza? Isso eu faço, né, para que o peso saia das suas costas e caia nas nossas costas. Se o curso for uma porcaria, você pede seu dinheiro de volta. E não é. Eu falo isso com a segurança de quem construiu junto com o José e viu que o curso ele é muito bem feito, sim. Beleza? Então, pessoal, aí vai entrando. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Só uma que eu sei que vai surgir, eu quero antecipar, né? Que, Ramiro, as vagas vão ficar abertas até quando? Você já deve ter visto, se você me acompanha há mais tempo, sabe que o clube é uma gestora de investimentos, uma consultoria. E nossos cursos, esse aqui, por exemplo, a gente está abrindo a segunda vez esse ano. O outro curso de ações a gente abriu 2 vezes no ano até agora. Então, eles abrem e fecham rapidamente. A gente ainda está decidido, não sabe se vai ser até hoje, até amanhã, mas com certeza absoluta vai ser dentro dessa semana. Tá? O motivo é que a gente preza pela qualidade da experiência dos alunos, nossa capacidade de suporte e a gente quer aí que a turma comece junto e evolua junto. Beleza? Agora o pessoal vai poder escolher algumas dúvidas, colocar aí na tela. A gente tira aí uns 15 minutos de dúvida e aí encerramos aqui essa nossa aula do multiplicador de dividendos. Enquanto o pessoal vai selecionando dúvida, ó, já tem a primeira aí, o Gleice está arrumando ali. Queria dar as boas-vindas pro Erlon, pro Gilmar, pro Bruno, pro Charles, pro Alan, pro Caio, para Aline, Alexandre, o Flávio. Sejam muito bem-vindos ao Como Investir em Fundos Imobiliários. Podem ter absoluta certeza que você está em boas mãos. E agora vamos lá para as dúvidas, tá? A primeira dúvida, super chat do Rafael. Ramiro, como filtra por idade e por tipo? O 41% feito com base numa estimativa e não resultados passados. Não tem exemplo de resultados? E se falhar? Então, Rafael, primeiro ponto, ótima pergunta, tá? Por idade, a partir do momento que a gente olha o dividend yield, ele vai ter um filtro meio que natural ali no fundamentos da idade, que o dividend yield vai ser muito menor, né, se o fundo tiver poucos meses de pagamento. Mas você pode também ir lá e ver na mão se o fundo tem 12 históricos de pagamento, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, sei lá, esse fundo aqui é aleatório, é totalmente aleatório, tá? E vai aqui em rendimentos, ó, que exemplo feliz. Esse fundo tem 4 meses de vida, esse fundo não tem 12 meses. É esse fundo aleatório aqui. E pode ver, inclusive, ó, que ele tem pouco tempo aí de histórico. Deixa eu pegar algum outro. Tá, deixa eu pegar um fundo com um pouco mais de liquidez. Vamos pegar o famoso BRCR11. Tá? Vem aqui em histórico, rendimentos. Olha só a lista.
Cada lista disso aqui é um mês que o fundo existe, né? Então, se tiver 12 pontos nessa lista, ele vai ter aí um ano, beleza? Então, essa primeira parte, né? A segunda parte, 41% feito com base na estimativa e não resultados passados. Então, foi o seguinte, tá? Como é que a gente fez? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. As estimativas eu fiz da seguinte forma, tá? Peguei os 5 fundos mais populares. Essa planilha aqui olha o dividendo do mês passado de cada um desses fundos e dos últimos 12 meses. Então, se isso aqui se repetir, esse vai ser o yield projetado. Tá? Se a estimativa dos últimos 12 meses for igual aos próximos 12 meses, vai ser esse. Se do mês passado for igual aos próximos 12 meses, vai ser esse. Então, basicamente, ele mostra, né, o que foi no passado. A estimativa pode falhar, por quê? Porque a gente está olhando para o passado para tentar estimar qual vai ser no futuro. Né? Por isso que a gente coloca aqui dois dados, beleza? Acho que é basicamente isso aí, Rafael. Ótima pergunta, e aí eu te pergunto, te vejo lá no Como Investir em Fundos Imobiliários? Deixa aí teu comentário, enquanto o pessoal vai selecionando aí outras perguntas. Essa aqui, ó, do Relvadev. E se a pessoa já tiver 15 fundos, mas muitos estão caros, deve vender os caros? Então, Relva, essa pergunta é muito, mas muito comum, por isso a gente criou uma masterclass, tá, sobre como fazer a migração de carteira. Mas, assim, o spoiler da masterclass é que sim, cedo ou tarde você vai ter que vender os caros, tá? Tem que ter alguns cuidados ali, mas vai ter que vender. E aí você pode pensar, poxa, mas eu tô tendo prejuízo, né? O mercado de fundos imobiliários, ele caiu no último ano, né? Os yields aumentaram muito, a cota caiu na média. E aí? E aí tu realiza o teu prejuízo, passa a ter crédito a compensar e tá tudo bem. Tá? No futuro você vai compensar esse crédito, não tem problema ter prejuízo. Muitas vezes o fato de você manter ativos que você não compraria ou nem sabe porque você comprou, porque seguiu uma dica, ouviu um palpite, vai gerar muito mais prejuízo do que realizar o prejuízo, beleza? Investir sem critério, assim, para mim é o que não dá. Você pode até achar, pô, essa estratégia aí, né, preciso confiar um pouco mais, eu vou entrar no curso para testar, vou ficar 7 dias lá e aí eu ver se confio ou não, e se eu não confiar, eu pego o dinheiro de volta. Beleza, tá show. Você não precisa confiar na minha estratégia, mas precisa ter uma estratégia. E nisso o curso ajuda demais também. Beleza? Lembrando aí que, deixa eu botar aqui também, que o link tá no QR Code, né, que vai aparecer na tela. Ó, aí foi ao vivo, né? Já apareceu na tela e o pessoal vai mandar também o link no chat, tá? No chat aí o link para você entrar no Como Investir em Fundos Imobiliários. Queria dar aí as boas-vindas ao Reinaldo, ao Eberton, ao Matheus, Cristiano, José, a Sandra, ao Renan, ao Romário e ao Rodrigo, que acabaram de entrar agora há pouco, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aí seguir, acho que temos mais dúvidas, né? O Cláudio botou o seguinte, o filtro de liquidez, você colocou 1 milhão, isso é padrão ou caso o valor investido seja menor, posso colocar um filtro com valor menor? Então, Cláudio, no passado a gente já teve um filtro um pouco menor, tá? Do que 1 milhão, transparência total aqui, mas a gente entendeu que 1 milhão aumenta bastante a segurança. Por quê? Porque alguns fundos no passado, eles passavam no nosso filtro, a primeira vez que a gente fez, o filtro era 200 mil, e a gente atualizou para passar do tempo até chegar em 1 milhão, e a gente vê que muitas vezes algum fundo ele passava no filtro, mas ele ia perdendo a liquidez. Então, logo ele estava um pouco líquido. Eu não expliquei aqui sobre risco de liquidez e nem convém, né, eu explicar, já é um desafio, né, trazer tanto conteúdo em 1h30 de aula, mas em resumo, ele aumenta o risco. E a gente tem que pensar muito em risco. Tá? Eu não acredito de verdade em enriquecimento rápido e fácil. Em mais que o nome seja, né, multiplicador de dividendos, cara, não espere riqueza rápida. Espere sim receber mais dividendos, mas isso não vai te enriquecer da noite para o dia, a não sei que você já seja rico. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma filosofia bem pé no chão. Né? Tu tem que cuidar muito do risco, tá? Se você investe só em fundos imobiliários, eu não recomendo diversificar também em outras classes de ativos, porque risco importa demais. Beleza? Então, a gente coloca esse filtro aí de liquidez para reduzir bastante o risco de liquidez, que lá no curso a gente explica, tá? Junto com vários outros riscos aí que a gente conta ao longo do curso, tá? É um ponto bem importante, talvez até consiga mostrar aqui a tela, que a gente trabalha, tá? Bastante pontos de risco.
A gente mostra quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, quais têm mais ou menos risco, quanto investir. Isso aqui é sobre gestão de risco, tá? Se você é pouco tolerante ao risco, vai investir pouco em fundo imobiliário. Depois a gente analisa todo o histórico dos fundos, qual o risco de verdade, como é que foi o risco no passado, o que é behavior gap e como ele é um efeito do efeito, ele é um resultado do efeito manada. E aí a teoria do bolo de cenoura também, que é sobre como reduzir o risco, para depois entrar nas estratégias. Então, primeiro pensa no risco, primeiro a gente olha para baixo o que pode dar de errado, e sim, às vezes vai dar, para depois controlar e tentar reduzir esse risco. Beleza? Acho que é isso aí. Vamos lá para mais uma pergunta. Dúvida do próprio Cláudio, né? Tem algum fator específico para serem 15? Pode ser 10 ou 20? Então, Cláudio, tem um fator específico que é muito teste, tá? Nessa estratégia que eu apresentei hoje, a estratégia S-Rank, 10 não. 10 a gente não gosta, porque eventualmente vão ter fundos monoativo e monoinquilino. E eu concordo com a maioria das pessoas que fala, caraca, eles têm muito mais risco. Tem mesmo. Daí a gente tem que ter 15 fundos para estar bem diversificado desse risco. Se um monoativo, tipo o Torre Almirante, né, que eu mostrei, nosso erro, tiver um resultado horrível, cair 50%, 70%, e cara, eu tenho 10 fundos imobiliários, caramba, minha carteira vai cair 5 a 7% só por causa desse fundo. Se eu tenho 15, ela já vai cair menos. Se eu tenho um fundo imobiliário e ações, opa, vai cair menos ainda. Então, 15 dá, 20 também. Vai ter ainda menos risco, tá? Isso é batata, é garantia. Talvez um pouco menos de potencial de retorno, mas muito menos risco. Então, 20 eu fico super tranquilo. E aproveite essa tua dúvida para mostrar que tem uma outra estratégia, talvez você já tenha ouvido falar dela, que é a estratégia BBB. Estratégia BBB é uma adaptação da S-Rank, em que a gente basicamente tira fundos mais arriscados, monoativo, monoinquilino. Então tem uma aula aqui sobre essa estratégia e na BBB, a gente aí permite, entre aspas, ter 10 diferentes fundos imobiliários, porque todos eles são bem diversificados. Aí, né, você está reduzindo o risco de outra forma, beleza? Eu acho que é isso. O que temos mais? Temos mais dúvidas aqui. Enquanto vai puxando as dúvidas. Tá na tela já? Boa, só queria dar as boas-vindas a Stephanie, ao Marcos Antônio, a Selma, ao Andrade, ao Evaldo, ao Júlio, Leonardo também, sejam muito bem-vindos. E a pergunta do Rafael. Como funciona a soma do dividend yield com preço por valor patrimonial? Tem que ser superior a 1? Ótima pergunta, Rafael. Eu vejo muitas pessoas falando que o PVPA ele não pode ser menor do que 1. Não sei se foi isso, acho que eu viajei, tá? Como funciona a soma de dividend yield com PVPA? Tem que ser superior a 1. Sim, a soma ela vai ser superior a 1. Vai ser superior a 1. Queria te mostrar como é que ela funciona, tá? Deixa eu abrir aqui a planilha. Ó, o que a gente tem aqui, tá? A gente ranqueou os fundos primeiro por dividend yield. Então a gente pegou aqui, ó, o fundo com maior dividend yield é o ranking 1, segundo maior ranking 2, terceiro maior, deixa eu dar um zoom aqui, terceiro maior ranking 3 e aí por diante. Beleza? Pode ver aqui que, por exemplo, o fundo com maior dividend yield, ele não está bem ranqueado na estratégia. Ele é o 68 na estratégia. Por quê? Porque ele tem um alto PVPA. Ou seja, ele está muito caro. Esse dividend yield, eu aposto que isso aqui é um fundo de papel, um fundo teve algum não recorrente, e aí as pessoas eventualmente estão comprando, que nem eu comprei lá atrás o Floripa 11, né? Porque tá pagando altos dividendos. Não, mas é arriscado. O segundo maior dividendo também está com PVPA um pouco mais alto, mas no ranking multiplicador ele está entre os mais baratos, o CNIP 11. Tem a nota 37 e a gente ranqueia aqui do menor para o maior, ó, tá aqui o CNIP 11. É a posição ali 5, né, na estratégia. Então qual o ponto? Soma o ranking de um com o outro, vai dar um número, né, vai ser bem superior a 1, e aí tu ordena os fundos aí por ordem do menor soma a maior, tá? E aí pega um fundo, sei lá, vamos pegar aqui, ó, um popular, um HGLG, nota 113. Por quê? Porque tá com dividend yield baixo e PVPA alto. Por quê? Porque é um fundo de muita qualidade, que tá todo mundo comprando, às vezes sem ver preço, seguindo manada. Então, porra, ele é ótimo, os prédios são maravilhosos? São.
Mas esse preço, na minha opinião, na opinião da estratégia, né, ele está inflado. Tá? Até os mais populares são tudo por aqui, né? Enfim, de qualquer forma, vamos voltar aqui, vamos para as próximas dúvidas aí. Quando eu vendo meus fundos imobiliários? Ótima pergunta, Michel. E aí é outro ponto bem contraintuitivo da estratégia, tá? Tem gente que fala que não, fundo imobiliário não se vende, fundo só se compra. Discordo, tá? Tem um negócio chamado rebalanceamento, que a gente mostra aqui no curso, como investir em fundos imobiliários, tá? Que é justamente sobre quando vender um fundo imobiliário. Então tem regras próprias aí de rebalanceamento de carteira, mas assim, num grande resumo, aqui não vou entregar uma aula de um curso, tem meia hora, 25 minutos. Num grande resumo, você tem que ficar com os fundos por 12 meses, e aí nos 12 meses depois, né, daqui a um ano, você segue as regras do rebalanceamento. Ou seja, você mantém os fundos mais baratos, não são os 15, tá? Primeiros, são até a posição 20, e aí vende aqueles que não estão nessas 20 posições para comprar fundos que passaram a estar baratos neste período. Beleza? Ótima pergunta, Michel. Ó, o Jonathan perguntou o seguinte, vai liberar a planilha? O pessoal pode conferir na descrição dos grupos. Ó, tá na descrição dos grupos de WhatsApp, tá? Tá na descrição dos grupos de WhatsApp, a gente colocou o link aí ao longo da aula, beleza? Ótimo ponto. E aí, perguntou, tem mais? Essa foi a última ou temos uma última? Última. Temos uma última pergunta aqui. Ah, essa foi a última, então... Acabou. Não, olha pra cá, olha pra cá. Não acabou não, galera. Seguinte, tá? As vagas estão abertas, como investir em fundos imobiliários. O QR Code tá na tela. Vão ser por poucos dias, talvez até amanhã, tá? Essa live, ela só vai estar disponível enquanto as vagas estiverem abertas. Então, se chegou depois, assiste hoje. Assiste hoje. Dá esse passo hoje. E eu vou deixar vocês aqui com um breve depoimento aí de pessoas que meses atrás estavam onde vocês estão agora, na dúvida, pô, entra ou não, testo 7 dias ou não, pô, vejo se é quente ou não, e deram esse passo, e aí vocês vão ver o que elas têm a dizer disso, tá? Assista aí, essas histórias são bem boas, é um vídeo bem breve, 10 minutinhos, e no momento que você se sentir confortável, QR Code na tela, né? Aponta o celular para ele e garante aí a tua vaga no plano de 3 etapas aí do curso Como Investir em Fundos Imobiliários, que você leva tudo isso que está na tela agora, incluindo, né, o acesso vitalício ao ranking dos fundos imobiliários da estratégia multiplicadora. Beleza? Eu, sim, vou me despedir por aqui. Deixo vocês aí com os meus alunos. Um grande abraço e até mais. Pessoal, depois de 4 livros sobre fundos imobiliários, um curso, eu já considerava ter uma boa estratégia de investimentos em fundos imobiliários. Só que depois do curso do Clube do Valor, a minha estratégia com certeza subiu de nível, porque é tudo muito bem explicado, de uma forma simples, baseada em estudos e pesquisas. Então você vai saber o porquê de estar fazendo cada movimento ali dentro da estratégia. Além do fato deles entregarem não uma, mas sim 3 estratégias dentro do curso. Então você pode escolher dependendo ali do seu perfil e objetivos. Então você pode estar pensando, né? Pô, mas será que vale a pena o preço que eu tenho que pagar? O preço que eles estão cobrando hoje é muito inferior ao que eles estão entregando. Você vai ter acesso a ferramentas e a quantidade de conteúdo que eles estão entregando vai fazer uma grande diferença dentro dos seus resultados nos investimentos de fundos imobiliários que você tem hoje. Então pode ir sem medo que vale a pena. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago, eu sou aluno do Clube do Valor e vim aqui contar para vocês um pouco da minha experiência com o curso de fundos imobiliários. Eu acho que a minha história é muito parecida com a de muitos de vocês, que começou assim, quando conheceu esse tipo de investimento, né, de fundos imobiliários, e fui atraído pela possibilidade de receber proventos mensais. Isso para mim é muito interessante, porque a minha fonte de renda, assim, nem sempre é certinha, assim, então, às vezes não entra tudo que deveria entrar, então é uma forma de me dar mais segurança, mais tranquilidade. E por isso que eu comecei a investir nos fundos um tempo atrás. E comecei assim, estudando um pouquinho a respeito, lendo livros e apostilas, e acabei escolhendo os meus primeiros fundos baseados em carteiras recomendadas do Banco Itaú. Carteira de fundo de investimento, né? Aí comprei e até que fiquei satisfeito, né? Passou um ano, comprei o Quineia, alguns outros assim que foram bastante interessantes no passado. Mas conforme foi passando o tempo, eu vi a necessidade de diversificar, né? Eu aprendi que é importante você ter pelo menos 15 fundos.
E aí, para você escolher 15 fundos por meio assim, de dicas, mesmo que seja de especialista, não tem tanta sugestão assim. Você tem que ir muito atrás e acaba ficando muito no achismo, né? Então, senti essa necessidade de ter uma metodologia mais clara de como escolher um fundo imobiliário. Aí, descobri nesse curso do Clube do Valor, e já conheço a qualidade de todos os cursos do Clube do Valor. Olha, todas as compras que eu fiz deles até hoje, não me arrependi, muito pelo contrário, eu indico, sou super fã, porque eu aprendo muito mesmo, e não foi diferente no curso de fundos imobiliários. O meu receio era, eu já tinha uma carteira, ela me rendia um valor bacana, que me dava uma segurança, e eu fiquei assim, putz, será que vale a pena mudar? E aí, tive que superar essa questão do viés da confirmação, né? Que é você sempre achar que como está, tá bom. Então, tava bom? Tá, mas podia ficar melhor. E como eu vou contar agora, de fato ficou. No curso você aprende tanto a parte teórica, assim, como simulações práticas, assim, e coisas reais. Aprendi muita coisa que eu não sabia da parte teórica, mas o mais importante é que esse curso, ele te dá, não uma metodologia qualitativa, mas 3. E aí eu falei assim, putz, mas será que se eu escolher essas 3, assim, será que ela vai me render tanto quanto me rende a que fez hoje? E no curso ele ensina você a como fazer essa previsão, e de fato eu fiz. E, para minha surpresa, as 3 metodologias me renderam mais do que eu estava rendendo antigamente. Então, e foi assim, não foi pouca coisa. Hoje os proventos, eles, para mim, estão 80% do que estava. E já estava bom, mas se você acha que o seu já está bom, pode ter certeza que ele pode ficar melhor. E o melhor ainda, você pode escolher uma das 3 metodologias. Então, fica muito assim, ficou muito satisfeito com esse curso, recomendo para todo mundo. Eu não podia ser mais enfático assim, se você tem medo de mudar, não tenha, você tem que superar isso, porque pode ter certeza, do jeito que está, talvez esteja bom, mas pode ficar muito melhor. Fala galera do Clube do Valor, meu nome é Guilherme Basali, 27 anos, sou engenheiro civil e, bom, comecei a investir em 2018, né, depois do curso do DMA. No primeiro momento nunca tive FIIs na carteira, eu comprei a primeira vez em 2019, mas sem uma clareza do que estava fazendo, de quando eu tinha que vender, de como rebalancear, e acredito que essa é a minha principal transformação depois do curso. Hoje eu tenho uma estratégia clara, né, para escolher o fundo imobiliário, sei quando comprar, quando vender, quando fazer o rebalanceamento, e no momento eu estou reestruturando minha carteira, vendi os 5 FIIs que eu tinha, e estou comprando agora seguindo o nosso ranking do Clube do Valor. Eu acho que esse é o meu principal resultado. Eu não tenho nenhum resultado quantitativo. Acho que ele é qualitativo e vai colher bastante frutos aí no longo prazo. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Olá, meu nome é Moacir, eu tenho 33 anos. Eu comecei a investir em 2018, quando eu comecei a formar minha reserva de emergência. Mas desde quando eu comecei a estudar sobre investimentos através de livros, de sites, de vídeos no YouTube, os fundos imobiliários já me chamaram bastante atenção por algumas características, como a previsibilidade no recebimento de dividendos e, claro, a possível valorização de cotas. Mas então eu comecei a decidir a investir para ver no que ia dar, mas sem muita estratégia, sem um objetivo claro, definido, sem saber muito bem o que estava fazendo. E com o tempo isso começou a me preocupar um pouco. Foi quando eu me deparei com o curso Como Investir em Fundos Imobiliários do Clube do Valor, e pensei que essa seria uma excelente oportunidade para eu poder aprender estratégias e saber com clareza aquilo que eu deveria fazer, uma forma mais correta e um pouco mais segura de como investir. Então, adquiri o curso e logo nas primeiras aulas já percebi a importância do conteúdo, a profundidade, a objetividade das aulas, né? Muitas coisas que eu desconhecia sobre fundos imobiliários, já fui aprendendo logo de início, nos primeiros módulos, todo o suporte dado pela equipe, as perguntas com respostas claras, objetivas, rápidas. Isso tudo me transmitiu muita confiança e pude perceber então que dali em diante eu conseguiria montar uma boa estratégia, conseguiria ver melhores resultados. E essa confiança, ela para mim foi muito importante para poder definir com clareza a minha forma de investimento e com isso também a minha carteira. Então, o que eu gostaria de dizer é que se você, assim como eu, também gosta de fundos imobiliários, mas não tem essa clareza, esses objetivos ou as estratégias corretas para se investir, que adquira esse curso porque vale muito a pena. Sem dúvida alguma, esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Obrigado. Olá, meu nome é Eduardo e eu sou aluno do curso Como Investir em Fundos Imobiliários.
eu venho trazer a minha experiência para vocês. Antes de conhecer o curso, eu tinha feito o Descomplicando o Mercado de Ações. A minha intenção é ter rendimentos mensais, e ações nem sempre pagam rendimentos mensais. Então eu pesquisei um pouco mais e encontrei sobre fundos imobiliários na época. Então eu usei da estratégia do DMA para mim fazer investimentos em fundos imobiliários. Só que havia uma lacuna muito grande. A forma de investir é diferente. Então este curso ele veio numa hora muito boa. Eu tinha começado a montar uma carteira e depois de passar pelo curso de aprender as técnicas com o Ramiro e o José, a minha carteira hoje está dessa forma. Com isso, eu só tenho a agradecer de verdade, porque a estratégia S-Rank é a melhor possível. E eu pude notar o seguinte: antes, a minha carteira ela desempenhava abaixo do IFIX. E agora ela já começou a se mostrar desempenhando acima do IFIX. E isso é muito bom. Por conta disso, eu recomendo demais este curso maravilhoso, com o Ramiro e o José e toda a equipe do Clube do Valor. É muito interessante de verdade e o preço é acessível para todos. Com certeza, você que fizer esse curso terá um desempenho ímpar em relação aos demais. Muito obrigado pelo curso, Ramiro, pela toda a equipe do Clube do Valor. Muito obrigado de verdade. Até o próximo. Olá pessoal, meu nome é Rogério, eu sou analista de sistemas, falo aqui do Rio de Janeiro. Eu decidi fazer o curso de como investir em fundos imobiliários do Clube do Valor para conhecer mais sobre esse ativo de renda variável e decidi se eu ia colocar na minha carteira, mas diversificar com mais esse tipo de ativo. O curso me ensinou não só tudo sobre os fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, o desempenho do ativo, o histórico dele, né, durante o tempo, como também oferece 3 estratégias de como investir com segurança em fundos imobiliários. Eu fiz e recomendo o curso, mesmo para quem não pretende investir no primeiro momento. Acho muito importante, muito interessante saber e aprender sobre esse ativo. E eu, depois de fazer o curso, decidi que a minha carteira de renda variável eu vou dividir em 3 partes iguais, né? Ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários. É um objetivo de longo prazo, para minha reserva de previdência, para minha aposentadoria, né? E decidi, então, investir também em fundos imobiliários. Então, recomendo muito o curso, vale muito a pena fazer. E bons investimentos aí para todos. Um grande abraço aí. Olá, meu nome é Alceu, 50 anos de idade. Eu não tenho muita experiência em gravar os vídeos, mas eu vou tentar contribuir. Eu tenho uma satisfação enorme em poder relatar um pouco do que penso após essa experiência que o Clube do Valor me proporcionou. Sinceramente, os resultados após como investir em fundos imobiliários considero totalmente positivo no quesito de estar bem mais preparado para fazer uma carteira de ações a longo prazo, pensando em uma aposentadoria com melhores resultados. Sou investidor em outros setores, tenho também algumas rendas de aluguéis, participação em uma empresa na qual sou sócio. Porém, sempre tive muita vontade de investir na Bolsa de Valores, mas não entendia nada e ficava ansioso ao fazer compra e venda de ações. Com o aprendizado, tirei totalmente as dúvidas e fiquei muito mais tranquilo. Eu pretendo iniciar a minha carteira de investimento em alguns meses, após eu ter minhas finanças ajustadas para tal investimento. Penso em fazer um acúmulo de um período de 14 anos, com o objetivo de acumular patrimônio e, consequentemente, fazer retiradas mensais, se necessário. Finalizo esse depoimento recomendando para todas as pessoas que também têm intenção em ser investidores de sucesso, pois com investir em fundos imobiliários abre mentes e por ser totalmente esclarecedor, indo ao ponto-chave dos alunos, tirando totalmente as dúvidas. Muito obrigado, até mais.